Me fala se você se identifica com essa história. Você senta para estudar investimentos. Você escolhe um assunto e aí você digita lá no YouTube ou em outra plataforma. E aí você começa a assistir um vídeo e de repente passou ali 20 minutos, o seu navegador está com 20 abas abertas, você viu vários assuntos diferentes, não viu nenhum vídeo até o final, está perdido no processo e já nem se lembra por que você sentou ali. Você está com dificuldade na hora de estudar investimentos? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te ensinar uma forma prática, efetiva e sem tirar nenhum real do bolso de como organizar melhor o seu estudo autodidata. Tá duvidando? Chama o Batman e eu posso provar. E aí, seus ligeiramente bilionários, eu sou Marcelo Fanta e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E pessoal, eu decidi trazer esse vídeo pelo seguinte: quando eu comecei lá em 2013 no mundo dos investimentos, eu comecei de forma 100% autodidata. E depois de todo esse tempo, eu acredito que essa é a forma que todo investidor deveria começar. No início, você deve começar de forma 100% autodidata, sem tirar nenhum real do bolso, seja para comprar livro, seja para comprar curso, seja para comprar mentoria ou qualquer tipo de material. Porque essa postura autodidata vai dizer muito sobre o sucesso da sua carteira no longo prazo. Porque o primeiro passo para você ser um bom investidor é você ser um cara interessado, com opinião e posicionamento baseado em argumento. E para isso, a gente tem que ter no mínimo a curiosidade de aprender. Então, se você começou assim como eu, meus parabéns. No meu humilde ponto de vista, você está no caminho mais correto possível. Mas o que que acontece, pessoal? A obtenção do conhecimento ela evoluiu muito com o tempo, né? Historicamente, a gente tem o seguinte: inicialmente, a sabedoria e o conhecimento era transmitido através da oratória, aquela coisa que era transmitida de boca a ouvido. Posteriormente, a gente teve a invenção da escrita, que passou a registrar o conhecimento em livros. E aí, a gente teve a oportunidade de evoluir grandemente, o que trouxe à nossa atualidade bons livros de investimento para quem está começando, como Pai Rico, Pai Pobre, que apesar de não ser um livro tão bom assim, ajuda a desenvolver a mentalidade, ajuda a desenvolver a força do hábito, né? Mudar aquela coisa de sair da corrida dos ratos e tal. Tem livros muito interessantes que são aplicáveis também aqui no Brasil, como O Jeito Peter Lynch de Investir, para quem é mais do dividendo, Faça Fortuna com Ações e diversos outros que a gente teve ao longo do tempo. E depois a gente teve a primeira grande revolução, que foi o advento da internet. E aí o pessoal começou a pegar livros ali de 300, 400, 500 páginas, tirar o conteúdo mais forte e transformar isso em vídeo. E aí um livro de 500 páginas passou a ser um vídeo de 10 ou 15 minutos, onde você pegava só o conhecimento que importa. E agora a gente passou por outra grande revolução, que é a inteligência artificial. Você consegue ter ainda mais conhecimento num espaço muito mais curto de tempo. E o que que aconteceu? A obtenção do conhecimento evoluiu extremamente rápido. A gente tem cada vez mais volume de informação para cada vez menos tempo. Só que a única coisa que não evoluiu nessa mesma velocidade foi isso daqui, ó. A nossa mente tem uma capacidade limitada de reter informação. Por isso, hoje, muito provavelmente, você senta para estudar ações e aí você vê um vídeo com uma capa interessante falando de fundo imobiliário. Aí você dá pause no primeiro, abre o segundo numa outra aba. E aí, de repente, você vai vendo vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo. E se você não se der conta e não tiver uma metodologia de estudo, você está com um monte de aba aberta e completamente perdido em vários assuntos diferentes. E aqui, pessoal, é muito importante a gente ter o seguinte: assim como no passado, a escassez de informação fazia o estudo de investimento ser difícil, hoje a gente está indo ao caminho oposto. O excesso de informação sem filtro está trazendo uma coisa que é chamada obesidade mental. Você sabe um pouco de um monte de coisa, mas não é capaz de dominar nada, porque você está absorvendo o máximo de informação possível em um tempo cada vez mais curto. E para resolver isso, eu vou passar para vocês uma metodologia que eu faço, que funciona, que você pode testar sem tirar nenhum real do bolso e se inscrever nesse canal depois que terminar esse vídeo e deixar o like como forma de agradecimento.
Bom, você quer resolver o seu problema de estudo? Você está meio perdido na autodidata? Eu tenho a solução. Chama o Batman. Fanta, como assim chama o Batman? Galera, existe um conceito que em outras esferas é chamado de persona mágica, mas que na psicologia é chamado de efeito Batman. Que na história do Batman, ele é o Batman e o Bruce Wayne, ou seja, a mesma pessoa tem duas personalidades. Isso a ciência explica e tem um nome. A psicologia chama de alter ego. E é justamente esse o caminho que você tem que usar para fazer o seu estudo autodidata. Fanta, como assim? De que loucura você está falando? Calma, que eu vou te mostrar uma forma prática de fazer isso. Uma das coisas que faz a gente se perder nesse mar de informações da internet é que hoje está tudo disponível de acordo com a sua vontade ou não. É te oferecido conteúdo sem que você tenha pedido. Ele simplesmente aparece. Então, o primeiro passo para você não se perder é o seguinte: pela manhã, você vai organizar sua rotina. Quando você estiver olhando no espelho, ali escovando o dente de manhã, você vai combinar com você mesmo. Vou dar o meu exemplo, tá? Marcelo Fanta. Eu vou falar, olha, eu vou fazer meu dia de tal hora, Marcelo. Aí das 8 às 9 da noite, Fanta, você vai estudar investimento. Hoje é quinta-feira, pelo menos o dia em que eu gravo esse vídeo. Quinta-feira é dia de estudar ações. Então o Fanta, das 8 às 9 da noite, vai só estudar ações. Ah, mas é fácil fazer. Na hora que eu vou executar, eu abro o YouTube e tem um monte de vídeo correlacionado. E aí eu acabo em podcast. Pois é por isso que não é você que vai estudar, é o Batman. E é daí que vem a criação do alter ego e do efeito Batman. Você tem que sentar para estudar como se fosse outra pessoa. Você primeiro planeja o assunto que você vai estudar e o cronograma que você vai seguir. Depois você assume que não é você, é outra pessoa. É como se fosse outra pessoa estudando para você. Você está criando uma versão de si mesmo capaz de tirar aquele espaço de tempo para existir única e exclusivamente aquele propósito. Ah, Fanta, é fácil na teoria, mas como eu vou aplicar isso na prática? É agora que eu vou compartilhar minha tela e a gente vai ver juntos aqui. Observem. Peraí. A grande mágica do navegador está aqui, pessoal. Olha só. O Google Chrome tem um botão muito mágico chamado Criação de Grupo de Aba. E aí vamos supor, eu vou dar só um exemplo aqui, que você quer estudar sobre Profit Pro. E aí você viu esse vídeo meu aqui e achou legal. Poxa, quero assistir. Você vai separar ele aqui para assistir. E aí você viu uma capa interessante aqui, uma reflexão sobre a vida. Você, poxa, eu quero ver também. Você vai abrir numa outra aba. Isso aqui é o que você faria normalmente, correto? Porém, qual é o grande lance? Lembra que das 8 às 9 não é o Marcelo que está operando o seu corpo, é o Fanta. E o Fanta, o objetivo dele não é uma reflexão sobre a vida. O objetivo do Fanta é aprender investimento, ele quer aprender a operar. Ele então, para ele interessa o vídeo do Profit. E aí toda vez que você vê um vídeo que não tem a ver com o assunto ao qual você combinou com você, você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito na aba e aqui vai ter uma opção chamada aqui, ó, adicionar guia a um grupo. Pode ser novo grupo, caso você não tenha. Você vai vir aqui em novo grupo, ele vai criar, por exemplo, filosofia. E aí, qual é a vantagem? A partir do momento que você colocou essa aba nesse grupo, você não perde o conteúdo, mas quando você clica, ela simplesmente desaparece da sua vista. E aí você consegue focar. Opa, deu play aqui. E aí você consegue focar no que realmente importa, porque aí olha só. Você fechando por abas, por exemplo, aqui, ó, meu trabalho, onde eu pego o fluxo, um vídeo que eu quero assistir e o Zoom com a aula que eu tenho que upar. Lazer, coisas que eu gosto de assistir no meu tempo livre. E aí, o que que eu faço, pessoal? Eu combino comigo por faixa de horário. Ora, do horário tal ao horário tal é um horário de trabalho. Então, tudo aquilo que eu encontrar na internet que me der curiosidade de consumir, mas que não tiver a ver com o assunto ao qual eu estou consumindo no momento, ao qual eu estou executando no momento, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e direcionar o link do vídeo para uma nova aba. Porque aí dessa forma
eu consigo focar exatamente aonde eu falei e combinei comigo mesmo que ia focar e não me perco em outros assuntos, mas também não deixo a curiosidade ficar me matando, já que eu posso assistir aquele vídeo depois. Então você pode inclusive criar recompensas, porque o cérebro trabalha por dopamina. Eu sei que estudar, a maioria das pessoas não gosta. E estudar dói, é difícil, dá preguiça. Então você pode fazer o seguinte: por exemplo, a cada 40 minutos que você conseguir focar no estudo, você assiste 5 minutos de um vídeo que te relaxa. Isso é uma forma de se auto-recompensar para continuar produzindo. E aí, separando o seu Chrome ou o seu navegador por grupo de estudo, você consegue organizar melhor. Então, pessoal, repassando. Primeira coisa, combine com você mesmo um horário específico para cada assunto. Defina o cronograma do assunto que você vai ver no dia. Ah, hoje eu vou ver ações, hoje eu vou ver indicadores, hoje eu vou ver cenário macro. Defina o assunto. Quanto mais clareza do que você quer você tiver em mente, mais você vai fugir do que você não precisa. E aí você consegue focar. E essa forma de grupo, você consegue guardar os links de coisas que você não vai ver naquele momento para depois. Aí você combina, poxa, eu estudei das 8 às 9 certinho aqui o assunto. Agora você vai lá, clica na aba lazer e assiste o seu vídeo tranquilamente. Dessa forma, você tirou do seu cérebro a distração. Você conseguiu focar. Isso sem gastar nenhum real do bolso, graças ao efeito Batman, que é a criação do alter ego. Eu mesmo sou um cara que uso isso. Por isso, o nome do canal é Marcelo Fanta. A hora de trabalhar, a hora de produzir é o Marcelo. A hora de operar mercado, a hora de estudar mercado é o Fanta. E dessa forma eu consigo dissociar melhor as coisas e focar no horário que tem que focar no Fanta e no horário que tem que focar no Marcelo. Dessa forma eu consigo aproveitar meu dia e não fico perdido nesse mar de conexões da internet. E aí, gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Então deixa o like, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Fanta, o canal de quem está do lado direito da curva de Gauss. Se você está cansado de conteúdo raso, conteúdo rápido, aquele doom scrolling que você vai passando conteúdo cada vez mais rápido, cada vez mais curto, seja muito bem-vindo. E deixa aí nos comentários: eu sou do lado direito da curva de Gauss. Eu sou do lado direito da curva de Gauss. Eu sou do lado direito da curva de Gauss. Porque só quem é sabe do que eu tô falando. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.